Irmãos e irmãs do Centro Espírita Francisco de Assis, bom dia. Depois de um médio tempo sem vir aqui, estou hoje aqui com muita alegria, neste primeiro domingo do mês de dezembro, já no advento do Natal, onde a Irmandade Cristã comemora a vinda do Messias sobre o nosso orbe. Que todos nós possamos, então, unidos, refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos, sob a luz do Evangelho de Jesus, na certeza de que estamos aqui com bons propósitos e assim iniciaremos uma ótima semana. Antes que esse ano secular de 2011 termine, nós vamos relembrar, talvez mais uma vez aqui, que completamos em 2011 150 anos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Uma data significativa, porque durante este tempo, que não é tanto assim, tivemos uma orientação mais precisa acerca destes fenômenos de intercâmbio com a espiritualidade. Nós sabemos que a doutrina espírita, kardecista, ela tem algumas diferenciações de algumas outras doutrinas similares. O que é uma religião? O que é o espiritismo? Sem dúvida, o espiritismo é uma religião. Sendo uma religião, é uma religião espiritualista, pois uma religião pressupõe a religação do homem com o seu Criador, Deus, imaginando que ele está num plano espiritual. Por isso, espiritualista. Mas não é só isso o kardecismo. Para ser também da nossa doutrina, nós temos que ser cristãos. Acreditar que Jesus, o nosso grande Messias, foi o espírito de luz mais elevado que aqui habitou. Da doutrina cristã, nós temos dentro da nossa doutrina toda a parte de moral. Mas ainda assim, sendo uma religião espiritualista cristã, não está definido ainda o que seja essa doutrina. Nós somos também uma doutrina sem dogmas ou rituais. Aí já começa uma diferenciação maior do que outras. Também acrescenta-se a isso que somos reencarnacionistas. Estaria fechada, então, a descrição? Ainda não. Quase todas as religiões espiritualistas, principalmente do Oriente, são reencarnacionistas. Então, ainda não se define a nossa doutrina. Junto a isso, soma-se a comunicabilidade, ou seja, a possibilidade que nós acreditamos que nós temos de ter a intercessão dos nossos irmãos já desencarnados. Uma intercessão positiva, no sentido de colhermos orientações dos nossos mentores, assim chamados espíritos de luz, e também uma comunicação no sentido do auxílio daqueles irmãos que ainda estão precisando de uma luz e de uma orientação já no plano espiritual. Então, teríamos que somos uma religião espiritualista, cristã, sem dogmas, sem rituais, reencarnacionista, com a comunicabilidade. Fechada a descrição? Ainda não. Existem outras com essa característica. O que vai fechar este perfil da nossa doutrina seria a sistematização que ela nos propõe. Essa sistematização veio através do nosso codificador Kardec. Então, aí sim, nós podemos dizer doutrina espírita kardecista.
E quando isso ocorreu? Justamente com o Livro dos Médiuns, escrito por Kardec em 1861, portanto, 150 anos atrás. Na verdade, nós sabemos que a religião tem o seu cunho filosófico, o seu cunho religioso moral e o seu cunho científico. Esta parte de mediunidade, da fenomenologia, ela está ligada mais ao ramo científico da nossa doutrina. E pressupõe que os médiuns possam ser pessoas incumbidas com a missão de realizar o intercâmbio entre os homens e os espíritos. Não é? Quem seriam os médiuns? Seríamos todos nós. Todos nós podemos, em algum momento de nossa vida, ter um contato maior com a espiritualidade. É um sexto sentido ainda não desenvolvido por todos, mas que todos têm a possibilidade de desenvolver. Alguns já vêm com essa missão mais acentuada, seja por um resgate, uma expiação para acelerar a sua evolução, seja propriamente por uma missão para, junto com a humanidade, com o coletivo, para puxar uma parcela da humanidade terrestre com os ensinamentos que vêm por seu intermédio do plano espiritual mais elevado, encarregado de orientar o nosso orbe. Quem nunca sentiu alguma sensação um pouco diferente do seu dia a dia? Quem nunca sentiu, às vezes, uma emoção súbita? Uma emoção que não se traduz pelaquilo que está no nosso entorno. Uma emoção que vem de algum lugar. Muitas vezes essa emoção, quando é boa, nós apenas falamos, nossa, como nós estamos bem, como somos uma pessoa de paz, né? Nós já agregamos a nossa personalidade. Outras vezes a emoção é um pouco perturbadora, e aí então nós ficamos mais alertas. Que seja assim, ficar alerta, né? O orar e vigiar tem muito a ver com isso. Ficar alerta para saber o que é de nós e o que não é tão de nós. Ou seja, a interferência, a interação que nós temos com o plano espiritual. Às vezes, temos uma intuição de que alguma coisa vai acontecer. Às vezes, essa intuição é mais nítida e acaba acontecendo, dali a pouco, algo que tinha muito a ver com aquilo que ocupava nossos pensamentos. Muitas vezes, nós entramos num lugar que nunca entramos e nos sentimos muito bem. Parece que já estivemos lá. Isso é muito, nós costumamos notar muito quando vamos fazer uma viagem. Nunca estivemos naquele lugar e, no entanto, nos sentimos tão bem, como se ali estivesse um sítio, né? Já conhecido por nós. Já tiveram essa sensação? Já tiveram a sensação também de entrar num cômodo quando não tem ninguém e ter a sensação de que tem mais gente ali, não é? Tem mais alguém ali? Já tiveram sonhos bons? Sonhos tidos como pesadelos? Tudo isso pode ser mediunidade. Essa mediunidade pode ser intercorrente, acontecer algum período da nossa vida e não mais, e pode ser persistente quando nós devemos desenvolvê-la. A mediunidade não foi inventada por Kardec há 150 anos atrás. Muito pelo contrário, nós temos notícias ancestrais da mediunidade. Os povos primitivos, eles tinham um grande medo do desconhecido. E eles eram norteados por rituais místicos, a fim de compreender um pouco o que se passava, principalmente com os fenômenos naturais. Até com a noite, que eles desconheciam porque que de repente tudo ficava escuro. Isso fez com que alguns começassem a trazer notícias
do que se passava, o porquê de tudo aquilo. Era já a mediunidade, no seu aspecto rudimentar. De uma maneira mais conceitual, nós temos notícia que os primeiros povos que trataram desse assunto estiveram, não é, na região da Índia, da Ásia, chamados povos indo-europeus, principalmente os Vedas. Os Vedas deram origem, com a sua religião, com seus preceitos, a toda essa gama muito grande de seitas, doutrinas e religiões da Índia. Todas elas muito espiritualistas, plenas de fenômenos mediúnicos. O Tantra, uma das mais antigas religiões dos Vedas, ele data de 5.000 anos antes de Cristo, pelo menos, é relatado que veio das revelações feitas a um yogi, que se isolou numa caverna durante um longo tempo, sem contato nenhum. E quando ele voltou de lá, ele voltou com muitas revelações. De onde vieram essas revelações? Senão do que um intercâmbio com outra inteligência não encarnada. Depois dos Vedas são os celtas, os mais antigos. Os celtas com seus sacerdotes druidas. Sacerdote druida lembra alguma coisa? Lembra sim a primeira ou a última encarnação, acho que a primeira, não sei, mas pelo menos a mais significativa, de Allan Kardec. Ele se chamava numa encarnação que ele teve como sacerdote druida, Allan Kardec. Por isso, Hippolyte de Rivail-Denizar assumiu esse codinome quando foi codificar a doutrina espírita. Em Israel, na época dos profetas, bem antes de Jesus, abundavam as comunicações mediúnicas. Nós temos na Bíblia um manancial incrível, pormenorizado, de muitos relatos. Na Grécia, tínhamos também os oráculos, as pitonisas. Depois, na mesma época, um pouco antes talvez, no Egito, muitos sacerdotes, os faraós eram versados na arte de comunicar, de interpretar a morte, inclusive. Depois, os essênios. Os essênios, na época de Jesus, aliás, foi um povo que veio habitar o orbe para preparar o advento do Messias. Ele começa a aparecer 50 anos antes do nascimento de Jesus. Esse povo, uma fraternidade, ali mesmo em Israel, não muito numerosa, mas com um trabalho muito profícuo. Os essênios tinham uma comunicabilidade com a espiritualidade muito grande, muito bem conceituada, com alguns rituais, sim, mas muito voltada para o bem, para o preparo do orbe, com suas orações, com suas intercessões para a vinda do Messias. Esse povo viveu, então, de 50 anos antes de Cristo, durante a permanência de Cristo, mais uns 50 anos, 33 anos, e depois da morte de Cristo, mais 50 anos. Vieram, então, com essa missão de preparar toda uma psicosfera para que nós pudéssemos realmente não deixar passar, não deixar morrer, não deixar esmorecer a mensagem do nosso grande mestre que veio habitar entre nós. Mais tarde, Israel novamente desponta, já com os apóstolos, os discípulos. Os discípulos são discípulos enquanto estão com o mestre, aprendendo com ele. Depois da partida do mestre, são os apóstolos. E aí, então, se inicia a mediunidade com Jesus. Aqui também nós fazemos um parêntese para fazer uma reflexão, não é exatamente um dado, mas uma reflexão. Jesus,
o espírito mais evoluído que habitou a Terra. Jesus, que é considerado o organizador do sistema solar, organizador, portanto, do nosso orbe. Ele estaria aqui e falaria em nome de quem? Se ele era o mais elevado, muito provavelmente, como alguns espíritos, não Allan Kardec, mas alguns espíritos colocam que Jesus foi o médium de Deus, não é? Se ele era o mais evoluído, quando ele tinha contato com a espiritualidade, que frequentemente demonstrava isso através das suas orações, das suas meditações, ele estava em contato com o Pai, com o Criador, sendo, portanto, podendo, portanto, ser considerado o médium de Deus. Como nós estávamos dizendo, os apóstolos, então, se tornam médiums com Jesus. Isso fica marcado historicamente com o acontecimento do Pentecostes. O Pentecostes, nós sabemos, ocorreu 50 dias depois do desencarne, da crucificação de Jesus. Jesus reaparece para os seus discípulos durante 40 dias, não é? Depois se despede deles, falando. Eles estavam todos dispersos durante esses 40 dias pós-crucificação. Ele reúne todos novamente, através das suas aparições, das suas materializações. Ele mostra que ele continua vivo em espírito, conforme prometeu. Isso faz com que os discípulos se encham de fé. E aí, então, começam a se juntar para o apostolado. Esse apostolado tem início exatamente no dia de Pentecostes, 50 anos depois, 50 dias depois, como dissemos. Eles estão reunidos, os discípulos, nesse dia, no cenáculo, em Jerusalém. Ali está acontecendo um grande evento, ainda ligado à religião judaica, e todas as tribos vindas, distantes, de vários lugares, com várias línguas e costumes, estão reunidas ali. A cidade está cheia de visitantes. E os discípulos estão em orações fervorosas no cenáculo. Cenáculo, uma sala, não é? Onde aconteceu, diz a tradição cristã, a última ceia. Eles estão ali, estão com eles também Maria Madalena e Joana de Cusa. E ali, naquele instante, eles começam a se encher de uma luz, como se labaredas línguas de fogo viessem do céu. E eles começam, então, a falar belíssimas palavras. Palavras que conseguem tocar o coração de todos aqueles que ouviam. Eles, então, saem daquela sala, vão para uma praça pública e lá eles começam a falar para uma multidão de mais de 3.000 pessoas, de línguas diferentes, de costumes diferentes. Todas elas entendem o que eles estão falando. E assim se convertem quase que imediatamente ao cristianismo, formando a primeira leva de cristãos, o cristianismo primitivo. Esse cristianismo primitivo era muito puro, muito sem ritual, ainda não tinha essas características que as igrejas deram à tradição cristã. Ele não tinha rituais, mas eles oravam em conjunto e acontecia muitas vezes de vir orientação para esses primeiros cristãos suportarem e seguirem adiante, levando a mensagem do Messias, fortalecendo cada vez mais. Isso era muito comum, mas na Idade Média, toda essa comunicação espontânea com a espiritualidade foi perseguida, foi bloqueada pelo poder religioso. E então começaram perseguições atrozes com médiuns, considerados então feiticeiros. Eram encaminhados para as fogueiras em praça pública, como aconteceu com Joana d'Arc. Bem mais tarde, nós aí vamos vendo que a mediunidade ainda não havia despontado com Kardec. Chegam
as irmãs Fox, com fenômenos muito próximos ao que nós chamamos hoje de mediunidade, mas ainda não conceituada. Em 1800, ainda não era 1856, mas nessa época, elas são contemporâneas de Kardec, mas não tinham nenhuma ilustração da doutrina, que ainda não havia nem sido codificada, nem nascida. Interessante notar que Kardec toma conhecimento, sim, do que elas estão realizando, principalmente quando elas vão para a Inglaterra, e lá se forma um pequeno núcleo, já com algumas características mais sérias em torno delas. Kardec toma conhecimento do que está acontecendo com elas e não se interessa absolutamente. Kardec era um homem estudioso, bem formado, culto, discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi, grande pedagogo, educador francês, que fundou o Instituto Pestalozzi, onde Kardec estudou e foi um brilhante aluno, chegando a ser até monitor da escola. Pestalozzi, discípulo de Rousseau. Kardec ainda não tinha nenhum contato com essas coisas, mas ele almejava fazer alguma coisa que fizesse com que a humanidade pudesse retomar um caminho mais religioso, visto que ela estava enveredando para já um começo de materialismo. Isso é almejado por Rousseau, por Pestalozzi e por Kardec. E eles almejam isso através da educação. Então, ele tem todo um preparo já. Aí, na sequência, ele toma conhecimento, está em moda em Paris, como vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas só para nos localizarmos, os fenômenos das mesas girantes em Paris. Paris era a capital cultural do mundo. Era a cidade de luz, no sentido de que ali emanava a luz para, principalmente, o Ocidente. E então, isso começa a tomar um volume, mas de uma maneira frívola, como uma distração social. Ainda que tivesse envolvendo pessoas de nível cultural alto, que poderiam olhar aquilo de uma outra maneira. E é assim que alguns amigos de Kardec levam ele para ver o que está acontecendo. Na casa, essa primeira visita é na casa da Madame Baudin. Ela própria, uma médium, como depois vem a descobrir. Kardec vê aquilo, não se interessa, depois se interessa porque vê ali alguma coisa além de que não poderia ser uma fraude. E ele passa a estudar aquilo detalhadamente durante 2 anos. Em 1856, enfim, ele lança o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, então, é totalmente ditado por espíritos através de médiuns, né? Ainda de uma maneira rudimentar, no princípio, que vai se aprimorando. Ali está a base da codificação da doutrina. É uma notícia tão impactante o que traz o Livro dos Espíritos, que fica sendo necessário sistematizar tudo aquilo que é possibilidade na comunicação com a espiritualidade. Em 1858, 2 anos após, Kardec faz um esboço sobre o estudo da mediunidade, mas ainda considerado muito precário, tanto que ele nem coloca uma segunda edição. Aí sim, em 1861, vem o Livro dos Médiuns, o estudo sistemático da doutrina dos espíritos, codificado por Kardec, revisado pelos espíritos. Esse livro, então, é o nosso foco da nossa reflexão de hoje. Fica dito que não é o descobrimento da mediunidade, mas a mediunidade kardecista passa a ser baseada nesse livro. O que foge daí não é kardecismo, não é? Melhor ou pior não vem ao caso, mas não é kardecismo.
Esse livro é o segundo livro, portanto, da codificação, feito 4 anos após o primeiro, então não é alguma coisa mal preparada. E é, entre os mais vendidos da codificação, o terceiro mais vendido. O primeiro mais vendido é o Evangelho segundo o Espiritismo. Magnífico, né? Todo mundo já tem uma simpatia imediata por esse livro. Depois o Livro dos Espíritos, que provoca uma grande curiosidade, e depois o Livro dos Médiuns, porque depois dessa curiosidade tem que vir um estudo. E o Livro dos Médiuns, então, é o terceiro mais vendido livro da codificação. Em toda a bibliografia espírita, que é muito ampla, nós temos a sorte de pertencer a uma doutrina que tem uma bibliografia que acho que uma encarnação só não dá conta, não é? Nós podemos ler sem parar, que sempre vai ter alguma coisa. E essa alguma coisa, é bom que se diga, nós devemos sempre submeter ao que Kardec escreveu. Mas entre os livros espíritas mais vendidos, no total, o Livro dos Médiuns é o 10º mais vendido. Esse livro tem como objetivo, o que ele diz, sistematizar as práticas mediúnicas, para que elas não fossem objetivo mais de leviandades. Então, o objetivo é sério, mas não é uma receita infalível de fabricar médiuns. Não é esse o objetivo. Tanto que Kardec diz que ele é endereçado para médiuns e não médiuns. O público-alvo é o público interessado em geral. Ele vai trazer um alerta que essas reuniões mediúnicas não podem ser levianas. Que tudo que envolve mediunidade tem que ser dentro de um caráter muito sério. É por isso que as antigas religiões restringiam essa comunicação apenas às castas mais elevadas da sua hierarquia, aos sacerdotes, com medo de que fosse banalizado esse contato, que poderia trazer, sim, grandes prejuízos. É até por isso que lá no templo de Moisés, ele faz uma condenação, não é? No livro de Moisés tem uma condenação para a comunicação com os mortos, mas a doutrina entende e aceita essa condenação no sentido de não fazer a banalização dessas reuniões mediúnicas, que podem levar a consequências graves, né, trazendo prejuízos, tanto para os médiuns quanto para a doutrina. A nossa doutrina, nós vamos ver nas partes do Livro dos Médiuns, que tem toda uma orientação, até uma orientação burocrática e como deveriam ser os centros administrativamente. Um começo de uma estrutura melhor, que não deu tempo para Kardec terminar. Mas a nossa doutrina não tem uma hierarquia, né? Não tem uma hierarquia que diz, olha, deve ser assim ou não. Ela diz, baseado, o que é dito é através dos livros que devem ser estudados. E aí fica a critério do bom senso das casas espíritas fazer o emprego daquilo que foi estudado. Aí então acontece, infelizmente, uma grande diversidade de abordagem. Infelizmente, eu diria porque deturpa a doutrina. Mas, de qualquer forma, todas as iniciativas que visam o bem, que promovem o bem, são bem-vindas e contam, sim, com a proteção da espiritualidade. Apenas que nós devemos seguir o que é doutrinariamente correto e não abrir um centro, uma casa, como às vezes acostuma acontecer, e fazer um espiritismo à moda da casa. É bom, então, sempre lermos essas obras fundamentais. A Marlene Nobre diz que é fundamental um médium ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque ele vai ser assim como um violino, que deve ser afinado. O médium
tem que ter a sua mediunidade afinada, senão ela vai destoar, não é? Não vai ficar bom. Então tem que ser afinado. E o livro dos médiuns traz essa possibilidade. Como é que ele é composto? Ele é composto basicamente de uma introdução, mais 2 partes. Poderia ser simples. Não é um livro simples. É um livro para ser estudado depois do Livro dos Espíritos. Se não ler o Livro dos Espíritos antes, não consegue, fica com muita dificuldade de entender o Livro dos Médiuns. Um livro difícil. Um livro que a gente propõe que seja estudado em grupo. Dentro da bibliografia espírita, existem muitos que abordam o tema mediunidade. Bezerra de Menezes, Herculano Pires, Chico Xavier, muito, escreveu sobre a mediunidade. No entanto, todos eles são considerados facilitadores desse tema. A fonte mesma é o Livro dos Médiuns. Se antes de Kardec existiram algumas mediunidades, de algumas outras existem até hoje, persistem, algumas religiões cuja mediunidade é tratada de uma outra forma, depois do advento do Espiritismo, houve algumas dissidências. Essas dissidências acrescentaram postulados não vistos nem previstos, não é, da maneira como estão, dentro da doutrina, ainda que Kardec tivesse dito que a doutrina é aberta. Mas até agora, tudo que veio de dissidência do kardecismo afasta da doutrina, não no sentido de ser condenável, absolutamente já dissemos isso, é bom que fique bem claro. Mas não basta ter uma reunião com objetivos sérios, onde se abre um livro de Kardec, lê, e depois fecha o livro de Kardec e faz tudo, como dissemos, à moda da casa, diferente. Pode ser louvável, só não é kardecismo. Assim como não é também, e se afasta também, e é algo paralelo, a chamada apometria, o chamado projecionismo, a linha de Ramatiz, todas elas muito interessantes de serem examinadas, mas são paralelas, ou seja, não se encontram com a doutrina nem no infinito. Paralelas, da maneira como estão. O Espiritismo não quer ser a religião do futuro, mas ele almeja, sim, ser o futuro de todas as religiões. Visto que, segundo Emmanuel, a humanidade marcha para a síntese religiosa. E neste 3º milênio, toda essa possibilidade de comunicação com a espiritualidade vai ser aumentada. A nossa intuição vai ser cada vez mais desenvolvida nesse 3º milênio. Então é bom que nós estudemos. E o lugar, a fonte, o Livro dos Médiuns. Como nós dissemos, esse livro é composto por uma introdução, onde está nessa introdução o objetivo e o público-alvo. Público-alvo, todos. Uma primeira parte é composta de 4 capítulos. Nesses 4 capítulos, Kardec faz a defesa do Espiritismo, a defesa da comunicação com os espíritos, porque, lógico, ele estava sendo massacrado pelo poder religioso estabelecido. Então ele tem que fazer muita defesa, explicar muitos pontos, explicar também o método e o sistema de classificação dos fenômenos mediúnicos. Então tudo está lá, nesses primeiros 4 capítulos. E na segunda parte, composta dos outros 32 capítulos, tem simplesmente tudo sobre mediunidade. Essas sensações que nós sentimos, que eu relatei no começo, que vez por outra nós vemos que alguma coisa está acontecendo, que nós não estamos conseguindo explicar, procura ali que Kardec explica no Livro dos Médiuns. E também o último capítulo breve e humilde, tem um pequeno vocabulário da mediunidade, mediúnico. Bem, gostaríamos de já
indo para uma conclusão sobre esse assunto, dizer que Kardec, em todas, se nós formos observar, em quase todas as outras religiões, em quase todas as outras hierarquias da tradição religiosa, a mulher nunca teve vez, não é? Ela sempre foi relegada a um plano quase que insignificante. Seria valer aquele ditado que diz, né? Os homens tomam as decisões e as mulheres tomam chá. Não é? Seria mais ou menos isso. A doutrina espírita, desde os seus primórdios, ela vem trazendo uma valorização no seu bojo do feminino, da condição da mulher, sem desmerecer o masculino. O masculino já tinha, não é? Já tem, até hoje, uma superioridade social. Vamos dizer que, hoje em dia, nós estamos caminhando junto, né? Mas, antigamente, era muito distante. E o Espiritismo traz essa valorização da mulher. Se observarmos, não é só o Espiritismo, não. Lá atrás, as sacerdotisas, as pitonisas eram mulheres. Emmanuel, no livro Consolador, pergunta se a mulher tem uma vocação maior para a mediunidade. A resposta é sim, tem uma vocação maior. Não é a melhor médium, não é a que predomina, mas tem uma vocação sim maior, por causa da sensibilidade. Todos que estão aqui são filhos de mulher, muitos são maridos de mulher e outros pais de mulheres. Todos, na sua experiência de vida, podem lembrar de vários momentos onde a intuição feminina não falhou, não é? É muito difícil, principalmente, enganar uma mãe, enganar uma esposa. É uma ilusão pensar que se pode enganar. A intuição fala forte na alma feminina e isso faz dela uma médium por excelência. A mulher é mediadora de todas as circunstâncias na vida. Ela está presente no nascimento e muitas vezes, na hora do desencarne, quando uma longa moléstia faz com que o ente venha definhando, todos saem de perto, mas resta sempre uma mulher, em geral, a mãe, se possível. Então, a mulher mediadora por excelência tem um grande destaque dentro da doutrina. Na codificação, Kardec usou, contou com a colaboração de vários médiuns. Nós dissemos, médiuns mulheres, nós dissemos que a primeira visita que ele fez ao fenômeno da mesa girante foi na casa de uma médium, Madame Boudin, que também era a anfitriã, como dissemos. Então, na codificação, ela está presente também na figura da esposa de Kardec. A esposa de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, Amélie Gabrielle, ela era muito bem preparada intelectualmente, de uma família influente em Paris. Ser influente em Paris naquela época era muito, não é? E Kardec, providencialmente, se junta a ela em matrimônio, não constituindo família, e ela vai ser uma locomotiva para que os livros de Kardec pudessem, primeiro, não sofrer uma perseguição e não conseguirem sequer ser editados. Nós devemos à influência de Amélie Gabrielle a edição do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, principalmente. Depois começa a haver os simpatizantes e conta com certo apoio. Depois esses livros começam a ser muito bem aceitos, muito vendidos e vem até o interesse editorial. Mas até então ela tem que tirar água de pedra
e ela faz isso, move montanhas para conseguir, com a sua influência, editar os livros do marido. Então, Amélie Gabriele, uma figura feminina também nessa parte da divulgação. E devemos a ela que, depois da morte de Kardec, ela toma a frente do movimento, não é? Lutando bravamente para não ser deposta pela ala masculina, mas ela persiste, fica ali, e o que ela coloca? Uma coisa que até há pouco tempo era uma verdade, agora começa a ser um pouquinho questionada pelo materialismo. Mas é o seguinte, os livros espíritas, dizia ela, têm que ser vendidos muito barato, não pode custar caro, não é fonte de renda. E é urgente que essa mensagem chegue através deles a todos os recantos da Terra, a todos os níveis sociais. Olha que maravilhosa proposta e como foi importante a participação dela no movimento espírita então nascente. Nas reuniões mediúnicas, que são comuns, né, nos centros espíritas, que devem haver, muitas vezes nós vemos centros que ainda não têm a reunião mediúnica. Como nós dissemos, tem que ser muito bem elaborado, é um assunto muito sério. Mas a partir de que aquele encontro de pessoas adquire uma certa maturidade, é importante ter a reunião mediúnica, sim. E que ela seja acessível ao maior número de pessoas que devem ser preparadas para frequentá-la. Nunca, tomando muito cuidado para não ser fútil essas reuniões. Pois então nós vemos, é fácil notar, que nessas reuniões, mais numeroso número de médiuns são mulheres. No movimento espírita brasileiro, nós temos muito a participação de muitas médiuns de destaque, ainda que a estrela luminar, né, tenha sido Chico Xavier. Chico Xavier, médium por excelência, maravilhoso, respeitado por todas as religiões, ele teve uma característica muito importante que fez com que ele ficasse alinhado à doutrina. Algumas outras dissidências que houveram do Espiritismo se julgaram muito donas, né, de uma versada sobre o conteúdo doutrinário que acabaram assumindo uma personalidade. Não ruim, mas vejam a humildade de Chico Xavier. Chico Xavier, com toda essa autoridade, com toda a exuberância dos seus livros, das comunicações, nunca teve a pretensão de fundar um chiquismo, não é? Sempre esteve alinhado à doutrina espírita. Bem, ele é um exemplo, então, de como nós podemos caminhar juntos. Nós estamos aqui numa casa que tem como norteamento, que tem como orientação de mentores, uma equipe de franciscanos. Não é apenas por simpatia que o centro chama Francisco de Assis. Há relatos dos videntes de que vêm constantemente os frades capuchinos aqui pela casa, não é? E que Francisco de Assis realmente está presente com sua luz. Francisco de Assis, um grande médium também, ele ouvia vozes. Um grande médium, considerado santo por sua religião. Ele continuou na sua religião, mesmo ouvindo vozes. O que diziam essas vozes? Dizia, reconstrua a minha igreja. Ele, no início, tomou essa orientação ao pé da letra. Ele começou a reconstruir as ruínas das igrejas demolidas. Né? Pedra sobre pedra. Tomou ao pé da letra, reconstrua a minha igreja. Depois ele foi vendo que era a igreja instituição. Que ali ela estava, aqui e acolá ela estava sofrendo uma imposição, né, papal
muito grande que vinha através da hierarquia abaixo, sendo um pouco desvirtuada, e Francisco de Assis faz a sua proposta, humildemente ele vai a Roma e consegue que seja aceito os seus preceitos e a sua ordem. Então Francisco de Assis também nos inspira. E como nós dissemos, médium somos todos nós em potencial, que nós consigamos, através desses exemplos e através da prece mais conhecida de Francisco de Assis, nos tornarmos cada dia mais instrumento da fé em nosso Senhor Jesus. A doutrina apregou-a como uma das suas verdades, seus 2 mandamentos principais. Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o 2º mandamento. Que isso penetre fundo, mais uma vez hoje aqui, em nossas mentes e em nossos corações. Amar mais, sempre fundamental, primordial. Mas se nós nos empenharmos nos estudos do Evangelho ou da religião que pertencemos, nós podemos ampliar o campo de ação desse amor. Ampliar até, quem sabe, um dia, não é? Podermos realizar com a nossa intuição, com a nossa mediunidade, com a nossa evolução, realizarmos muito daquilo que o nosso Mestre Jesus realizou. Aquilo que era considerado um milagre e que ele dizia, todos vós podeis fazer também, porque todos vós sois deuses. Que sob a bênção do nosso Mestre Maior, o médium de Deus, Jesus, nós possamos hoje sair daqui plenos de paz e amor para as nossas casas, levando conosco todo esse ensinamento para ser repartido e ser praticado no nosso dia a dia, tornando a nossa vida mais feliz. Que assim seja.